ICMS, por que isso é ainda uma grande dor de cabeça no importador na hora da importação? Por que está tendo diferença perante Cefaz contra numerários? Como é que a gente resolve essa parada do ICMS sem ter que quebrar a cabeça para resolver tudo isso? Tá com dúvida? Tá com aquele ICMS que não volta de jeito nenhum? Tá com problema nisso? Então, solta essa vinheta que eu vou dar algumas dicas de como resolver a sua questão do ICMS perante, inclusive, a do INPE. Solta a vinheta e acompanha esse vídeo, que eu tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais alto. Pessoal, eu tenho visto muitas reclamações aqui e ali de alguns importadores que estão já trabalhando com o IPE perante ao ICMS no Cefaz. As diferenças estão absurdas e tem muita gente reclamando, inclusive com o próprio Cefaz, por que existe diferença de numerário e diferença no ICMS final. Na grande verdade, eu vou colocar algumas situações para vocês entenderem por que esse cálculo ainda não está exato e se isso vai acertando conforme o tempo, tá bom? Vamos voltar a alguns pontos. A gente está num processo de uma mudança muito grande. O desligamento da DI e a ativação da do INPE para todos. Hoje em dia, a do INPE, aula aqui em cima sobre isso, ainda é apenas para alguns importadores que têm lá o seu radar limitado ou ilimitado. Então, ou seja, importadores que têm o radar expresso ainda não conseguem fazer a do INPE. Aula aqui em cima sobre radar, tá bom? Então, ponto a ser dito é o que é o seguinte: quando existe um desligamento de uma DI, que é normal acontecer e prezam para que isso aconteça até o final do ano para todos, e a ligação da do INPE para todos, ainda tem alguns pontos a serem estabelecidos nesse meio do caminho. E um ponto muito chave aqui é o Cefaz. Só para vocês entenderem, o ICMS, a aula aqui em cima sobre ICMS, eu já falei isso algumas vezes para vocês, ele é estadual. Ou seja, Estado de São Paulo, 18%. Estado de Santa Catarina depende do NCM e depende também do tipo de benefício fiscal e tudo mais. Ou seja, tem uma grande bagunça aqui. Já que São Paulo é 18%, então vamos dizer que toda a carga chegou por Santos ou chegou via aeroporto de Guarulhos, Viracopos, sei lá, tá bom? Mas a questão aqui é o seguinte: o próprio Cefaz do estado de São Paulo não está conseguindo fazer o cálculo certo daqui. Ou seja, o seu despachante aduaneiro, quando ele vai registrar a do INPE, muitas vezes ele está tendo diferenças no ICMS base. O cálculo do ICMS dentro do Cefaz ele está muito diferente do normal, do comum. E isso está fazendo dores de cabeça nos importadores. Então vamos colocar num modo simples para todo mundo entender. Vamos dizer que o meu ICMS no numerário deu 20 mil reais. Quando o meu despachante aduaneiro registra aquela carga, muitas vezes ele vai para 20 mil e alguma coisa. É uma diferença até que pequena. Depende do tipo de produto e da quantidade. Eu já vi ICMS ser de 80, 90, 100 reais a mais. E muitas vezes o próprio Cefaz fala assim: eu sei que eu estou errando, mas eu não consigo ainda te dar suporte perante tudo isso. Qual que é a saída? O despachante vai registrar a carga. Tá? E, é possível que isso num futuro seja revisto? Sim, eu acho que sim. Pode ser que num futuro não muito distante, o próprio Cefaz fala assim, olha, a empresa XYZ, o canal Como é que fácil, por exemplo, ele tem crédito de CMS conosco, sei lá, de R$ 1.000, porque ele pagou R$ 1.000 a mais perante as operações que ele já fez. E me retorne isso.
Pode ser que aconteça. Vamos viver num mundo esporádico da Xuxa, sim. Eu acredito que não, tá? Mas vamos dizer que as coisas vão para o lado bom da história. O ponto a ser dito aqui é o seguinte: se você faz do estado de São Paulo, que apenas 18% já tem esse tipo de batida de cabeça e não consegue resolver os ICMS do estado de São Paulo, vamos dizer dos outros. Tem estado, por exemplo, Santa Catarina, como eu falei, que você tem alguns tipos de benefícios que podem trazer problemas perante o Cefaz do estado. Então, por exemplo, vamos dizer que o importador tem o TTD. Ele tem 2,6% no ICMS. Daqui 30 meses vai ter 1%. Mas o próprio Estado já é 12% ou 8%. Aquilo que eu sei, aquela regrinha que eu falo que você paga 12 e o Estado te volta 4. No final você paga 8. Tá? Mas aqui você tem três regras. A regra dos 12 que volta 4, você tem a regra dos 2,6% e você tem a regra do 1. O Cefaz está ficando maluco. Então, se você tem um Estado que tem um benefício fiscal e você utiliza daquilo, já vai dar tilt, já vai dar mal, já vai dar problema. Então, o que eu falo? Não é apenas a ligação da do INPE, é o acertar a casa para que isso aconteça. E eu confesso para vocês, Receita Federal ela tem trabalhado a do INPE já há um tempo. Tá? Não é de hoje, não é um milagre que aconteceu hoje, não, já tem trabalhado há um tempo. Mas o próprio Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, estou falando muito esse nome e não explico, Secretaria da Fazenda dos Estados não está acompanhando isso. Então tem alguns pontos muito complexos aqui. Ah, mas vai entrar a reforma tributária, aula aqui em cima sobre isso. Gente, isso é 2033. E eu acredito que a reforma tributária ainda vai ser mexida e remexida e remexida e muita coisa vai mudar. Ou seja, os ICMS vão ser unificados, vamos colocar dessa forma, daqui a um tempo. Então, até que isso aconteça, vai levar um tempo. Então, primeiro de tudo, vai entrar do INPE para todos. O Cefaz de cada estado tem que se adequar a isso. Para ele se adequar a isso, ele se adequa do INPE. Vamos separar o joio do trigo. O Cefaz que faz a DI, do importador que faz a DI, está tudo certo. O recolhimento é normal, está tudo batendo certinho. O que faz a do INPE ainda não. Então, o próprio Cefaz está entrando em conflito com ele mesmo. E a questão aqui é o seguinte: quando entrar do INPE para todos, todas as secretarias das fazendas de todos os estados têm que estar redondinho, para que não haja possíveis erros no ICMS de todo mundo. Vamos pensar, gente, é muito importador quando o INPE ativa agora. Imagina daqui 6, 7, 8, 10 meses. Então, os estados têm que se estabelecer. A conta tem que bater. E lembre, quantas vezes eu não falei que a conta do CMS é uma conta meio estranha. Não é pura e simplesmente 18%, no caso do Estado de São Paulo, sobre o valor CIF da carga. Não, é uma concha de retalhos, é uma conta que é um mais um mais um mais um e tira um e etc. E você tira 0,82 e multiplica por 0,18. É meio complexo. Então essa conta tem que ser diminuída. Eu vou dar um exemplo ridículo para vocês. Muitos anos atrás, voltando num passado distante, vamos dizer uns 15 anos atrás, o PIS e COFINS eram uma equação de segundo grau, para você chegar num denominador comum. Não era pura e simplesmente como é feito hoje. E eu acredito que CMS também tem que ir por esse caminho. Não pode ser uma equação de segundo grau, tem que ser alguma coisa mais simples, mais fácil, para todo mundo entender. Mas assim, o ponto aqui a ser dito não é só a conta do ICMS, mas sim que os Cefaz estão trabalhando para que tudo aquilo seja resolvido. Então, no ponto final a ser dito, é quando o seu despachante aduaneiro for pagar o numerário, ele vai ter um valor muito próximo. Aquilo, obviamente, muda-se perante ao dólar do dia, muda-se perante algumas questões aqui e ali, mas ele está muito próximo. E não, por exemplo, você tem
um valor calculado a 20 mil no dia, e no mesmo dia ele vira para 20.200, 20.300. Vocês entendem que existe um gap aí de sei lá quantos por cento que está indo para o Cefaz e não tem retorno. Então, assim, pode ser que num futuro próprio Cefaz fala assim, puta, errei, deixa eu voltar o crédito pro importador XYZ. Pode, não duvido. Mas eu acredito fielmente que isso não vai acontecer. Então, assim, vamos separar uma coisa da outra. Do INPE é uma coisa. Do INPE, ela está em ligamento, eu não gosto dessa palavra, mas está em ligação ou está em implantação, eu acho que essa é a palavra para todos. E a do INPE e a DI sendo desligada. E as secretarias da Fazenda estão trabalhando em paralelo para que o ICMS esteja colocado da forma correta para todos. Mas isso leva tempo. Então, assim, gente, é um trabalho em paralelo. Enquanto o do INPE está sendo ativada para todos, o Cefaz está ativando o ICMS para todos. É mais ou menos nessa questão. E erros estão acontecendo. Eu já vi importador de outros estados, tirando São Paulo, reclamando de Cefaz caiu, ou então estou com problema XYZ, ou então os valores de ICMS não estão batendo. Normal, tá? Infelizmente, isso é normal. Por quê? Porque a gente está numa fase de mudança na importação. E isso vai levar um tempo ainda. Não acredito que seja já. Ah, Thiago, eu quero meu dinheiro de volta. Olha, eu vou dar uma dica para você que quer seu dinheiro de volta. Você vai ter que ativar muita coisa, vai ter que falar com muito advogado, vai ter que. Porque você pode ter o seu dinheiro de volta perante situações, mas cuidado. Não queira ser o justiceiro e justiceira e falar eu consegui, porque isso pode levantar a mãozinha da Receita Federal e você pode ter um possível problema futuro. Ou então manda pagar aquilo, o fiscal olha, fala realmente está certo, mas não vamos causar problema não. É melhor, um caminho mais garantido. Então paga, fica quieto, inquieta e segue a vida. Por mais que você esteja correto, por mais que a sua reclamação seja correta, só segue o barco. Num futuro não muito distante, pede uma revisão, alguma coisa do tipo, mas deixa tudo estabilizar. É melhor, tá bom? Gente, eu confesso que fazer uma aula dessa é um pouco complexo para mim, porque eu tenho que analisar muita coisa. Mas o que eu estou dizendo para vocês é: tenham calma. As coisas estão estabilizando. Enquanto a do INPE não entrar para todos, as secretarias das fazendas não vão se manter atualizadas, vamos dizer dessa forma. Do INPE entrando para todos, ainda teremos algumas situações, algumas arestas a serem acertadas. Mas logo, tudo vai ser conforme para todos, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que só é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre para todo mundo trabalhar e que essa área é sensacional, tá bom? Mas aliás, gente, aproveita pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vamos lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$ 0, vocês vão ter acesso a quase 800 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e dar passos quânticos nessa área tão sensacional. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as notificações de aulas, papos com o especialista, como é que se faz em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão e 2 quadros novos. Cases do Comex, que é mesmo no canal, do canal Como é que faço. Todos os dias um texto curtinho rapidinho sobre Comex pra gente trocar uma ideia aqui no LinkedIn, no meu e no do canal. Tô esperando vocês. Bora falar sobre bastidor. Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem o like. Faz teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para que esse amigo que está tentando entrar na área do Comex veja que nós temos impostos complexos para serem analisados. Comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom?
Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área que vai, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.